Natal de Carvalho Baroni nasceu em Belo Horizonte, no dia 24 de novembro de 1945. Conhecido à época como Diabo Loiro, foi um senhor ponta-direita, protagonista e marcante na história do Cruzeiro Esporte Clube na década de 60. Iniciou sua trajetória no futebol amador da cidade industrial, região metropolitana de Belo Horizonte. Foi descoberto por olheiros do Cruzeiro Esporte Clube em 1963, quando jogava por uma equipe chamada Barreiro. Em 1964 faturou seu primeiro campeonato na categoria Júnior. No ano seguinte conquistou mais um título pelo quadro de aspirantes. Natal usava de sua incrível velocidade para vencer os marcadores. Brincalhão e contador de piadas, o ponta-direita também ficou conhecido como Diabo Louro. Quando estourou o limite de idade nas categorias de base, Natal foi promovido em definitivo no elenco principal em 1966. No Cruzeiro, Natal viveu sua melhor fase e formou uma grande linha de ataque ao lado de Tostão, Evaldo, Dirceu Lopes e Hilton Oliveira. Natal era conhecido por ser um grande quebrador de linhas defensivas naquele eterno time de 66. Ele dava muito trabalho aos zagueiros, seus dribles eram rápidos e desconcertantes, mostrando toda a irreverência e habilidade do jogador brasileiro. Foi um dos destaques na campanha da Taça Brasil de 1966. Nas partidas decisivas, 2 vitórias sobre o Santos. Na primeira, em 30 de novembro no Mineirão, o Cruzeiro venceu por 6-2. Na segunda, em 7 de dezembro no Pacaembu, Natal marcou o gol da emocionante virada por 3-2. Além da inesquecível Taça Brasil, o atacante conquistou o pentacampeonato mineiro nas edições de 1965, 1966, 1967, 1968 e 1969. A rápida ascensão o levou ao Screte Canarinho para disputar os compromissos da Copa Rio Branco em 1967. Pouco depois, Natal operou os meniscos e ficou afastado por alguns meses dos gramados. No início dos anos 70, sua fama de boêmio e os desentendimentos com o supervisor de futebol Flávio Costa irritaram o dirigente Carmine Furletti, que colocou seu passe em disponibilidade por 117 mil cruzeiros. Negociado por empréstimo com o Esporte Clube Corinthians Paulista, Natal chegou no Parque São Jorge com bastante prestígio. O contrato com o clube paulista foi acertado para 4 meses, com 6 mil cruzeiros mensais entre luvas e ordenado. Foi a transferência que pedi a Deus. Não tenho nada contra o Cruzeiro. Só não gosto mesmo é do Flávio Costa, um tipo de homem chato. Desde que chegou em Minas implicou comigo. Quer ser o dono do Cruzeiro. No final das contas foram apenas 10 jogos pelo Corinthians com 4 vitórias, 4 empates, 2 derrotas e apenas um gol marcado. Os números foram publicados pelo Almanaque do Corinthians, do autor Celso Dário Unzelt. No entanto, depois da rápida passagem pelo Corinthians, Natal jogou uma temporada no Sport Clube Bahia e somente em 1972 voltou ao Cruzeiro. A segunda passagem pelo Cruzeiro durou pouco. Então, Natal foi defender novamente o Bahia em 1973. Pela Raposa foram 2 passagens entre 1964 e 1972, com 71 gols marcados. No tricolor da Bahia, Natal se sentia bem e era um dos ídolos da torcida. Marcou época ao lado de valores como Douglas, Picolé e do ponteiro esquerdo Peri, que também jogou pelo Corinthians. Quando deixou o Bahia, Natal jogou ainda pelo Vitória da Bahia em 1974, no Londrina entre 1975 e 1976, no América Mineiro em 1976,
no Vila Nova em 1977 e 1978, na Caldense em 1979, no Democrata de Sete Lagoas em 1980, no Valeriodoce em 1982 e novamente no Vila Nova de Nova Lima, além de atuar no futebol venezuelano do Deportivo Itália. Parou de jogar com 43 anos, depois de disputar o Campeonato Capixaba pelo Vitória. Trabalhou como treinador nos juniores do Santa Teresa, do Vila Nova e em vários clubes do Nordeste. Natal diz que jogaria com uma perna só no futebol que é praticado hoje em dia. Depois do futebol profissional, Natal trabalhou por um curto período como treinador e também como vendedor de automóveis. Hoje em dia, nosso craque desfruta da sua merecida aposentadoria. Parabéns eterno craque Natal! E aí galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol. Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!